Olá pessoal, continuando essa parte de genética microbiana, vamos ver a parte de procariontes agora. Então lembrando que olhando os procariontes, que são células sem núcleo, lembrando que uma das características é o DNA disperso no citoplasma, chamado de nucleóide. Lembrando que a gente não pode falar que ele está solto no citoplasma, porque ele não está, tá? Ele está preso, mas ele não tem uma membrana que reveste. Então pode ter até um ou até, em alguns casos, 2 cromossomos. Tudo bem? Além desse cromossomo circular, não nucleóide, tem alguns cromossomos, DNA extracromossomal, alguns pedacinhos de DNA circular espalhados pelo citoplasma, que são os famosos plasmídeos. Bom, a gente vai falar deles daqui a pouco. Não se conhece reprodução sexuada em procariontes, ou seja, a formação de gametas, fusão, fecundação, não tem nada conhecido. E todos os procariontes são haploides. Lembrando, quando eu falo de procarionte, eu falo do domínio bactéria e do domínio árquea, certo? O cromossomo bacteriano, ele é extremamente enovelado, ou seja, enroladinho. Por quê? O cromossomo tem que ser enovelado para reduzir o tamanho do DNA. Porque se colocar o DNA, ele é muito grande em relação à célula, o diâmetro da célula. Como exemplo, olha aqui, o DNA linearizado de Escherichia coli tem 1 milímetro de comprimento. A gente sabe que a bactéria tem micrômetros, ou seja, o DNA aqui é 400 vezes maior do que a própria célula. Então, para o DNA caber na célula, para caber na célula bacteriana, ele precisa ser extremamente dobrado, extremamente enovelado. Essa é uma característica de todos os DNAs. Então, o DNA de todos os seres vivos tem que ser enovelado. Porém, de bactérias, de procariontes, tem que ser extremamente enovelado. Por isso que é chamado de um superenovelamento, tá bom? E aqui tem um exemplo do mapa cromossômico de E. coli, lembrando que E. coli é o micro-organismo mais estudado do planeta, porque tem poucos cromossomos, é fácil de trabalhar, fácil de cultivar. Dentro desse mapa cromossômico que parece um relógio, nós temos esses genes em azul escuro, são responsáveis pelo metabolismo de aminoácidos, os em vermelho, do metabolismo de carboidratos, em roxo, replicação e reparo do DNA, o que está em amarelo, síntese de membrana, e em verdinho, metabolismo de lipídios. Pode ver que tem poucos, porque praticamente não tem lipídios, só na membrana plasmática. Então aqui um exemplo do mapa cromossômico de uma E. coli. E vamos ao que interessa, aos plasmídeos. Como acabei de falar, é o DNA cromossomal livre no citoplasma. Então, que nós temos o nucleóide, o DNA bacteriano, e o plasmídio. Esse plasmídio ele tem replicação independente, aqui a gente tem uma fotomicrografia dele, ele se duplica quando ele quiser, independente da duplicação bacteriana. Ele apresenta genes não essenciais, ou seja, não são genes vitais. Tem genes que ajudam na vida da bactéria? Sim, mas não são vitais. Então, não tem genes responsáveis por respiração, por síntese de proteínas, não tem. Proteínas essenciais à vida. Podem ter de uma a várias cópias no citoplasma, sofrem um superenovelamento também, e o tamanho varia de 1 kilobytes a mais de 1 megabytes, tá? E pode representar até 5% do tamanho do cromossomo, então eles podem ser bem grandes. E podem ser transferidos durante a conjugação bacteriana, que eu já vou comentar. E lembrando, toda vez que a célula bacteriana se divide, o plasmídio vai junto, certo? Algumas características especiais dos plasmídios são que eles podem sofrer ligação ao cromossomo. Então, alguns plasmídios aqui, eles podem sair do citoplasma, chegar no cromossomo e se ligar a ele, e se fundir ao cromossomo. Esses não são todos, são alguns casos. Esses plasmídios que se ligam ao cromossomo bacteriano são chamados de epissomos, certo? Ou seja, cromossomos de fora, epi, que nem epigenética, de fora. E também temos a cura plasmidial. O que é isso? Conforme vai tendo divisões celulares, podem haver diluições, ou seja, vai sumindo os plasmídeos. Às vezes eles não se dividem tanto igual a célula. Então você tem 4, vai 2, 1, e assim ele vai sumindo conforme as divisões. Que pode ter uma bactéria que nem tenha plasmídio. Nossa, professor, pode ter bactéria sem plasmídio? Pode. Tem bactéria sem plasmídio que bactérias com centenas de plasmídios. É muito variável. Outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui,
que tem os tipos de plasmídios. Temos plasmídios responsáveis por produção de antibióticos, responsáveis pela conjugação bacteriana, pelas funções metabólicas não essenciais, resistência, principalmente a antibióticos, e a virulência, o potencial de causar doença. Os plasmídios são extremamente utilizados na engenharia genética, ou seja, eu pego um gene de interesse meu e eu coloco no plasmídio, porque o plasmídio é muito pequeno, é simples de trabalhar com ele. E conforme a bactéria vai se dividindo, ele pode passar. O maior exemplo de engenharia genética foi a produção de insulina. Lembrando que até um tempo atrás, a insulina era retirada do pâncreas do porco e dado para o humano. Depois que começaram a descobrir a engenharia genética, as enzimas de restrição, toda aquela parafernália enzimática, conseguiram pegar o gene de insulina da célula humana e colocaram no plasmídio de uma célula bacteriana. A partir daí, essa célula começou a produzir insulina igualzinho à humana. Então, hoje nós não temos esse problema de matar um porco, né, um animal grande, para poder retirar, fazer ele sofrer. Nós usamos as bactérias, que até hoje nós sabemos não tem sentimentos, né, não sente dor, e produção em larga escala desse hormônio extremamente necessário para as pessoas diabéticas. E aqui vem a parte mais interessante, né, que é a permuta genética em procariotos. O que é a permuta? Troca de genes. Então, como foi dito, as bactérias não apresentam reprodução sexuada. Aí você pergunta, professor, se as bactérias não têm reprodução sexuada, como que elas aumentam a diversidade genética? Primeiro, pode ocorrer mutações, que nem eu falei na aula anterior de genética. As mutações podem ser transformações, né? Qualquer mudança em uma letrinha das bases nitrogenadas, você tem uma mutação, que pode ser benéfica, maléfica ou indiferente. Né? Se você pegar aqueles códons, que nem a fenilalanina, que tem 6 códons que codifica ela, se muda uma letrinha e essa letrinha de um outro códon que codifica ela, não vai ter diferença alguma para a síntese de proteínas. Entendeu? Então, pode ter essas 3 coisas. Então, ao longo da evolução, a seleção natural vai selecionando aqueles mais resistentes, que sofreram as mutações que permitam que sobrevivam no ambiente. Mas, para elas terem outras transformações, outras formas de trocar genes e aumentar sua diversidade genética, tem 3 formas. Uma é a transformação. O que é a transformação? Ocorre quando o DNA livre é incorporado a uma célula bacteriana. Como assim o DNA livre? Aqui tem uma célula bacteriana que morreu, sofreu lise, alguma coisa aconteceu que ela morreu. Nisso que ela morreu, ela liberou DNA. Aí uma célula está lá passeando, não quer nada com a vida, passou e encontrou um pedaço de DNA. Se ele vê que esse DNA está intacto, esse DNA é incorporado à célula e ele pode ser incorporado ao DNA da bactéria. Então, quer dizer que essa bactéria aqui, agora ela tem o DNA de uma bactéria já falecida. Pode ser da mesma espécie? Pode. Pode ser de espécie diferente? Pode. O que importa é a ligação do gene. Se esse pedaço de DNA conseguiu se conectar ao cromossomo, você tem uma nova célula, uma nova bactéria. Por isso o problema com antibióticos, com resistência, né? O problema com, que nem agora a treponema pálido da sífilis, que é resistente a antibióticos, porque vai sofrendo mutações, vai tendo transformações, e assim vai passando gene, de célula para célula. Então aqui eu tenho uma nova célula recombinada. Aqui tem um experimento que foi feito isso, o experimento de Griffith com pneumococos. Então nessa primeira etapa, ele pegou bactérias encapsuladas, vivas, e colocou em camundongo. Olha aqui, pneumococos encapsulados. O camundongo morreu de pneumonia e todas as colônias cresceram encapsuladas, né? Pegaram a sangue, inocularam e cresceu encapsulado. Lembra que eu comentei que a cápsula é importante para virulência? No outro experimento, ele colocou bactérias não encapsuladas vivas. Colocou no ratinho. O ratinho ficou vivo. E algumas colônias de bactérias não encapsuladas foram isoladas de camundongo. Tá? E os fagócitos fagocitaram, mataram. Então, não ocorreu porque o potencial patogênico está na cápsula. Num outro experimento, colocaram bactérias encapsuladas, porém mortas por calor, foram desnaturadas. Colocaram, o ratinho permaneceu saudável, ou seja, não teve problema algum, ou seja, não é uma substância química que é tóxica, ou seja, a cápsula ela é importante para se ligar no organismo, no hospedeiro, e aí a célula produz a toxina. Só ela em si não produz nada. E nenhuma colônia foi isolada, porque tudo estava morto. E no quarto experimento, o que ele fez? Ele colocou
bactérias não encapsuladas vivas e bactérias encapsuladas mortas. E percebeu que o camundongo morreu. E depois cresceu bactérias encapsuladas. Por quê? As bactérias não encapsuladas, por transformação, pegaram o DNA da bactéria encapsulada morta e ele começou a produzir cápsula e aí a ser patogênico também. Tudo bem? Uma outra condição de permuta é a transdução. Ocorre quando um bacteriófago transfere DNA de uma célula para outra. Então aqui tem uma célula que está sendo infectada por um bacteriófago, um vírus. Quando ele produz novos vírus, quando ele estoura, ele pode levar um pedaço do DNA da célula hospedeira. E quando ele infectar a próxima bactéria, ele leva DNA para essa próxima bactéria. Entenderam? Então, o vírus serve como vetor, levando DNA de uma bactéria para outra. Essa é a transdução. E a mais famosa, que é a conjugação, que é um mecanismo de transferência genética. Então, eu tenho uma bactéria aqui que tem alguns plasmídeos, que é a bactéria doadora, que a gente chama de F+, e a bactéria receptora, F-. Tem uma conexão, tem que ter uma ligação química entre eles. A bactéria F+, a doadora, produz um pili que vai se ligar à membrana da bactéria receptora. Através desse pili, ele manda plasmídeos. A partir de agora, depois se separa e a F-, a bactéria receptora, agora tem um genoma da bactéria doadora. Isso é muito comum em hospitais, por isso que lá temos muitas bactérias patogênicas, inclusive as superbactérias resistentes a antibióticos. Aqui então a gente vê a bactéria doadora, chamada de F+, porque são os plasmídeos F, que são chamados plasmídeos que são doados, por isso que é F+. Então ele vai doar. Ele cria um pili, tá? Aqui nós temos fímbrias, e aqui tem o pili que cresce até em direção. Não é sexo, tá? Isso não é reprodução sexuada. Produz esse pili que se conecta à bactéria receptora e ele passa o plasmídio por dentro desse pili. Lembrando que alguns vírus podem se ligar nesse pili. Aqui uma outra visão. Temos a bactéria doadora, cheia de fímbrias. Ela vai transmitir através desse pili, né, que é um pelinho, que é um tubinho, o seu plasmídio F para a célula receptora. Tudo bem, pessoal? Então, como eu comentei, genética bacteriana é extremamente complexo. Porém, aqui é uma aula curta, é só para ter uma noção de como funciona a genética bacteriana. Maiores detalhes de como funciona é estudado em biologia molecular, onde vocês conseguem ver a diferença entre tradução e transcrição em procariontes e transcrição e tradução em eucariontes, que tem algumas coisinhas diferentes. Mas, numa visão geral, é assim que funciona. Bons estudos, não esquece de dar like no vídeo e até a próxima aula.